a representação da lista A, candidata ao Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu. Sou professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico há 36 anos e é para mim uma honra integrar este movimento que agrega uma representação expressiva de todas as unidades orgânicas do Instituto sob o lema de mais inclusão, mais participação e mais valorização de todos os atores da nossa academia, alunos, docentes e pessoal não docente, no sentido de nos afirmarmos mais IPV. Da nossa comunidade e, de um modo muito especial, os nossos convidados. A professora doutora Raquel Guiné, professora coordenadora da Escola Superior Agrária, que irá moderar este webinar. Aproveito também para agradecer o acolhimento que estamos a receber aqui na Escola Superior Agrária. A aluna Beatriz Couto, aluna também da Escola Superior Agrária de Viseu. E agradecer também à professora doutora Graça Carvalho, deputada ao Parlamento Europeu. Agradeço a vossa generosidade ao aceitarem e colaborar neste espaço que se pretende de partilha e reflexão sobre o papel da investigação no nosso Instituto. Se é verdade que a missão e vocação fundadora de uma instituição de ensino superior é o ensino, a sua matriz identitária constrói-se também a partir da investigação e da sua relação com a comunidade. Por isso, iniciamos estes webinars com uma sessão dedicada à educação, realizamos hoje o webinar sobre investigação e continuaremos na próxima semana com um webinar sobre ligação à comunidade e transferência de conhecimento. 3 pilares fundamentais para a construção deste projeto e em que a investigação assume relevo fundamental na relação com a educação e com a comunidade. O Instituto Politécnico de Viseu, enquanto instituição de ensino superior, tem como objetivo a promoção e difusão do conhecimento, dinamizando e promovendo a investigação científica e técnica nas várias áreas de intervenção das suas unidades orgânicas e grupos de investigação, envolvendo investigadores internos e externos numa dinâmica de aproximação aos setores sociais, educativo, económico e empresarial. Reconhece-se o esforço feito nos últimos tempos para aumentar os projetos de investigação financiados. O período transitório e outros mecanismos de integração de pessoal docente na carreira ajudaram a consolidar a formação do nosso corpo docente, criando oportunidades de afirmação de mais e melhor investigação no Instituto. É importante para as instituições de ensino superior, com anos acumulados sob orçamentação ao nível das políticas públicas e do orçamento de Estado, a procura de mais financiamento externo através da investigação. No entanto, esta lógica financeira pode e deve ser organizada em função dos verdadeiros desígnios de uma instituição de ensino superior, no sentido de desenvolver a sua investigação, produzindo conhecimento relevante para assegurar a qualidade da sua oferta formativa, para o desenvolvimento integrado da região onde se insere e também do país, reforçando a sua afirmação e o seu reconhecimento nacional e internacional. Importa, por isso, refletir sobre linhas estratégicas e práticas que permitam alcançar estes objetivos. No sentido de apresentar-vos agora algumas linhas gerais que o nosso projeto considerou sobre este pilar fundamental para a nossa instituição, passo muito sucintamente a apresentar algumas destas orientações. Em primeiro lugar, preservar a diversidade científica e fomentar a interdisciplinaridade, promovendo melhor cooperação interna no Instituto, rentabilizando sinergias e complementaridades de domínios de ação, promovendo a colaboração entre unidades orgânicas e centros de investigação, designadamente através da constituição de equipas pluridisciplinares. Um segundo aspecto, consolidar a investigação e a produção do conhecimento
ajustar as linhas estratégicas para a investigação, agilizando mecanismos de coordenação entre os vários centros de investigação, sem prejuízo da autonomia de cada um, assumindo dimensão científica que possa responder à sustentabilidade dos cursos de CTES de primeiro e segundo ciclos e procurando a oportunidade de criação de cursos de terceiro ciclo, aprofundando a investigação aplicada ao contexto local, promovendo o desenvolvimento sustentável da região. Em quarto lugar, incentivar o estabelecimento de parcerias científicas que suportem as linhas estratégicas de investigação do Instituto Politécnico de Viseu, reforçando o estabelecimento de parcerias com outras instituições científicas e tecnológicas e de referência nacional e internacional, fortalecendo a ligação ao tecido empresarial da investigação realizada no âmbito da dupla transição verde e digital, aprofundando a internacionalização do Instituto Politécnico de Viseu, integrando redes que potenciem o desenvolvimento da investigação relevante nas suas áreas de intervenção. Em quinto lugar, optimizar oportunidades de financiamento aos níveis regionais, nacional e internacional, criando gabinetes de apoio à investigação e desenvolvimento com base na expansão das valências já instaladas, procurando uma maior capacidade de resposta e abrangência, procurando novas fontes de financiamento de projetos, incentivando o registro de patentes, criando laboratórios colaborativos. Em sexto lugar, sistematizar, divulgar e promover os resultados da investigação realizados no Instituto Politécnico de Viseu. Reforçar o investimento na área da publicação científica de qualidade internacional, melhorar os meios de divulgação dos resultados de investigação produzidos dentro da instituição. Pretendemos criar espaço e condições para que docentes e alunos se envolvam numa dinâmica onde a dedicação ao trabalho de investigação não se sobrepõe às atividades de ensino, antes promove oportunidades de mais e melhor aprendizagem para todos. Convidamos todos a participarem ativamente no debate que se seguirá às intervenções dos nossos convidados, colocando as vossas questões e sugestões no bate-papo ou no chat do Zoom. As vossas opiniões são muito importantes para nós. Passo agora a palavra à professora doutora Raquel Guiné. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me endereçaram para estar aqui a discutir um assunto que me é tão grato, que é a investigação, pela qual tenho trabalhado também nesta instituição e que acho que é sempre uma carta e um trunfo que devemos abraçar com todas as nossas forças. Gostaria de cumprimentar também os convidados para falar nesta sessão, a nossa aluna daqui da Escola Agrária, a Beatriz Voga, e também a professora doutora Maria Graça Carvalho, deputada do Parlamento Europeu. Neste caso, eu iria começar por apresentar a aluna Beatriz Voga. A Beatriz é aluna do terceiro ano do curso de Qualidade Alimentar e Nutrição, daqui da Escola Agrária de Viseu, é presidente da direção da Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu e também da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Viseu. E, portanto, é uma nossa aluna muito interventiva e muito ativa, não só na sua vida académica, mas também na sua vida comunitária. Beatriz, faça favor. Boa tarde a todos. Obrigada, professora, pelas palavras. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite que me foi endereçado ao mandatário, estimado colega Pedro Lobo, e o professor Joaquim em todos, agradecer à senhora deputada Maria Graça Carvalho e à excelentíssima moderadora da sessão, professora coordenadora Raquel Guiné. É com enorme gosto que aceito este desafio, uma oportunidade de expor a nossa opinião, a proximidade entre estudantes e as 5 unidades orgânicas, para que os mesmos possam ter um papel importante na valorização da instituição. Irei abordar de uma forma muito breve o tema investigação, que nos dias de hoje apresenta um papel muito importante mediante o período pandémico que atravessamos. Nos últimos meses ficou claro que a ausência do conhecimento que se fez sentir no aparecimento de uma nova doença, essa desconhecida, a investigação, assim como os seus intervenientes, os investigadores, possuem um contributo fundamental para o aumento do conhecimento e a aplicação de novas metodologias.
Sendo a investigação uma produção de conhecimento numa vertente fundamental do ensino, não se deixa de associar a outras vertentes fundamentais das instituições, sendo essa a formação. A articulação entre investigação e o ensino liga a que possamos ter um ensino superior de maior qualidade e de excelência. A investigação nos últimos anos tornou-se algo muito relevante no meio académico, sendo que a mesma auxilia muito a nossa formação, a formação dos estudantes, nomeadamente no envolvimento em projetos com os docentes das instituições de ensino superior, o que traduz ao longo do tempo resultados bastante positivos, dando a oportunidade aos alunos de ter um maior interesse em estudar, em investigar e publicar os seus resultados, uma vez que estariam impossibilitados de o fazer devido talvez à falta de oportunidades. No interior de uma instituição, tem como missão, a principal missão, a contínua procura do conhecimento, levando à criação de novos conhecimentos. Constatamos que a investigação, na minha opinião, é a criação onde os docentes estão envolvidos, contribui para uma maior bagagem e aplicação das novas metodologias para os estudantes e um maior interesse para parte dos mesmos, para alcançarem um maior conhecimento científico e uma maior inovação. A investigação, seja em qualquer das áreas, está a crescer de uma forma exponencial, onde são necessários estudantes que queiram fazer a diferença e fomentar os seus conhecimentos. Por consequência, nós seremos mais proativos e estaremos mais bem preparados para o mercado de trabalho e para o nosso futuro. A formação de um estudante de investigação e a aprendizagem ao longo de um projeto não serve só para a preparação futura, mas sim também para desenvolver as suas parte mais cognitiva. Para terminar, gostaria muito de agradecer a presença de todos, a oportunidade de vir aqui mostrar que os estudantes podem fazer parte desta temática, uma temática importante nos dias de hoje, e que o futuro das instituições de ensino superior passa por envolver mais estudantes e que o seu contributo é fundamental e tem o principal papel de desenvolver e integrar a sua parte fundamental. Obrigada. Obrigada, Beatriz, pela perspectiva que nos apresenta daquilo que é a visão do ponto de vista dos estudantes sobre o papel da investigação no Instituto Superior Politécnico e no ensino superior de uma forma geral. Iremos então passar agora à nossa próxima convidada. Agradeço à Beatriz. Ainda tinha som? Ok. Vamos passar então à nossa próxima convidada, a professora doutora Maria da Graça Carvalho, que é atualmente deputada do Parlamento Europeu. Foi conselheira do Comissário para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, entre novembro de 2014 e dezembro de 2015. Anteriormente, foi deputada do Parlamento Europeu entre julho de 2009 e maio de 2014, e nessa condição foi relatora do programa Horizonte 2020, Programa Quadro de Investigação e Inovação, entre 2014 e 2020. Também foi conselheira principal do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, nas áreas da ciência, ensino superior, inovação, investigação, energia, ambiente e mudanças climáticas, entre 2006 e 2009. Foi Ministra da Ciência e do Ensino Superior do 15º Governo Constitucional e Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior do 16º Governo Constitucional. É professora catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Professora doutora Graça Carvalho, faça favor. Muito boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo amável convite para estar convosco e para vos falar sobre a política científica em termos europeus e política e mecanismos de financiamento, os fundos de financiamento que existem à disposição dos europeus e dos consórcios com que os europeus trabalham na área da ciência e inovação.
É sempre um prazer falar e visitar, só que nesta altura é mais difícil o vosso instituto, de que guardo muito boas recordações de muitas visitas enquanto ministra, enquanto deputada, e portanto mesmo à distância é um redobrado prazer poder estar neste fim de tarde em diálogo convosco numa área tão importante e tão interessante, no fundo. Eu gostaria de vos falar que, começando pela parte da política científica da União Europeia, o chapéu ou a política mais abrangente é a chamada European Research Area, o espaço europeu de investigação. Aliás, é um conceito, é o único conceito de investigação que está no tratado. Ele foi introduzido, nomeadamente no Tratado de Lisboa, o conceito de European Research Area, e foi lançado este conceito pela primeira vez e materializado, e o primeiro documento, numa presidência portuguesa em 2000. Portanto, nós temos a primeira comunicação sobre o espaço europeu de investigação exatamente no ano 2000, em que promove os princípios da política científica europeia, portanto, a mobilidade dos investigadores, a mobilidade do pensamento, a abertura, os princípios fundamentais em termos de ética na ciência e nas novas tecnologias, princípios de integridade científica, princípios de abertura dos resultados científicos e dos dados, o que põe os princípios científicos em linha com a Carta dos Direitos Fundamentais, a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Portanto, há um conjunto de valores e de princípios que são consagrados no European Research Area. Depois temos todo um capítulo muito importante dedicado às condições em que se faz investigação. O acesso à investigação por parte dos investigadores, as boas condições, as infraestruturas, as condições laboratoriais, portanto, quase como que as linhas que são necessárias estabelecer para os governos, são recomendações também para os governos, no sentido de proporcionar as infraestruturas necessárias para que se desenvolva essa investigação científica. Temos depois todo um conjunto de políticas relacionadas com as carreiras, principalmente com as carreiras no que diz respeito à mobilidade, porque as carreiras em si é uma questão muito mais de competência dos Estados-membros, mas as questões, por exemplo, das pensões, como é que um cientista que passa uns anos num Estado-membro, outros anos noutro Estado-membro, a mobilidade, como é que é o sistema de pensões. Portanto, tentar resolver um problema que ainda não está resolvido e que foi enunciado em 2000, portanto, para criar que as pessoas que no fundo fazem mobilidade não sejam prejudicadas nas suas carreiras. Porque não basta dizer que promovemos a mobilidade, é preciso dar condições reais para promover essa mobilidade. Portanto, estes são os princípios básicos dessa European Research Area. Neste momento, a Comissão, pela segunda vez, decidiu reabrir o dossiê da European Research Area e fazer uma nova, revisitar e adaptar toda esta política científica aos dias de hoje. Eu sou relatora desse documento, que será a nova versão do European Innovation Area, e acabei o relatório há poucos dias, e as novidades essenciais são uma maior ligação com a inovação, portanto, que não era tão visível em 2000, portanto, neste momento falamos muito numa European Research and Innovation Area, e também uma grande ligação
ao ensino superior e à educação em geral, porque, entretanto, como sabem, existe um espaço europeu do ensino superior, que começou muito até por iniciativa dos reitores e só depois dos Estados-membros, mais do que uma iniciativa comunitária, e de onde se desenvolveu todo o processo de Bolonha, mas neste momento a tendência é ter muito mais um espaço europeu de educação e não dividir a educação em superior e não superior. Mas, portanto, do ponto de vista do espaço europeu de investigação, há também uma tendência para se fazer uma maior sinergia com a própria educação, com a inovação e, muito recentemente, as sinergias também com todos os setores culturais e criativos. Portanto, aquilo que eu chamei no relatório já não é o triângulo do conhecimento, é o quadrado do conhecimento, em que temos a educação, o ensino, a ciência, a inovação e todo o setor cultural e criativo, e, portanto, este conjunto é, no fundo, o que constitui a base do conhecimento. Portanto, estas são essencialmente as grandes, a maior modificação do European Research Area comparado com aquilo que foi descrito em 2000. A parte fundamental a nível europeu da área da ciência é essencialmente os financiamentos. E o financiamento é feito através daquilo que se chama o Programa Quadro. Já vamos no 9º Programa Quadro e durante muito tempo os programas quadros não tiveram nome, se era o primeiro programa quadro, o segundo, o terceiro, o quarto, até que o 7º programa quadro, até que o 8º programa quadro foi aquilo que eu fui relatora, foi chamado Horizonte 2020, foi a primeira vez que se deu um nome e agora continuamos com o nome. O próximo, que começou agora em janeiro, é o programa Horizonte Europa. O programa Horizonte Europa é um programa muito grande, como sabem. Nós conseguimos, não tão grande como o Parlamento gostava, nós conseguimos um valor de 95,5 mil milhões de euros para o Horizonte Europa, para 7 anos, de 21 a 27. O anterior, o Horizonte 2020, tinha 80 mil milhões de euros, mas tínhamos 28 Estados-membros, agora só temos 27, não é? Temos menos um e, portanto, tendo isso em conta, dá um aumento de cerca de 30%. Nós tínhamos pedido no Parlamento Europeu 120 mil milhões de euros, portanto, já sabíamos que era difícil. Foi uma negociação difícil porque os Estados-membros, nenhum único Estado-membro nos apoiou. Foi mesmo uma luta difícil em que o Parlamento arriscou muito, o Parlamento decidiu não votar se o Horizonte. Nós tínhamos essencialmente duas prioridades, uma era o Horizonte Europa, o outro era o Erasmus, se não aumentassem em relação à proposta do Conselho, que era muito mais baixa, nós não iríamos votar o orçamento, iríamos votar contra o orçamento e o orçamento não passava. Era muito arriscado porque nós sabemos que o orçamento é essencial para o plano de recuperação económica e para tudo o resto, mas foi um risco que nós sentimos que era uma guerra que nós podíamos ganhar e que tínhamos esperança que o Conselho no fim cedesse e o que acabou por acontecer. Portanto, temos agora o plano, o Horizonte Europa aprovado, as primeiras chamadas de projetos ainda não aconteceram, estão a ser preparados todos os programas de trabalho e as calls e os textos para os programas de trabalho. O Horizonte Europa manteve muito a estrutura e o que era bom no Horizonte 2020 focou-se em melhorar aquilo que funcionava menos bem, portanto não mudou por mudar, há muita coisa que se mantém, mantém-se a estrutura dos 3 pilares, tem 3 grandes áreas, portanto a primeira,
que é a excelência na investigação. Esse pilar até praticamente não mudou mesmo nada, porque ele é considerado um grande sucesso a nível europeu. Tem o chamado European Research Council, portanto, em que não estão definidos nenhuma agenda à partida, não há uma agenda que dita as prioridades. O único requisito é a excelência da proposta. São projetos grandes, projetos não em consórcio, são projetos para um investigador com a sua equipa, mas para um único grupo de investigação. Muitas vezes em Portugal, erradamente, porque não é um prémio, chamam de prémios, portanto nós já temos vários portugueses que têm estas bolsas do European Research Council, têm sido algumas delas muito noticiadas, como a Elvira Fortunato já teve duas, o Rui Costa da Fundação Champalimau também já teve duas, o European Research Council Grants, portanto são projetos da ordem dos 2 milhões e são geralmente muito de investigação fundamental. Este é um programa que tem sido muito bem sucedido e gostava de vos falar que, por exemplo, a vacina atualmente da BioNTech resultou já um trabalho que foi há muitos anos que começou a ser financiado pelo Programa Quadro. Portanto, nós tivemos o CEO da BioNTech num seminário no Parlamento Europeu que nos explicou que esta ideia, esta nova tecnologia foi desenvolvida em vários projetos europeus e que no fim ele teve um grande projeto do European Research Council em que o programa era desenvolver esta tecnologia do mRNA mensageiro para uma vacina contra o cancro. E quando começou a pandemia, ele redirecionou o seu trabalho de investigação para uma vacina contra o Covid. E, portanto, como estava adiantado no trabalho, com outra aplicação, conseguiu em pouco espaço desenvolver aquela tecnologia e desenvolver a que foi a primeira vacina e que tem dado que tem dado bons resultados. E, portanto, o que mostra que o sistema de financiamento a nível europeu é um financiamento que dá resultados e muitas vezes esta área da investigação fundamental é muito criticada por dizer-se mas não tem aplicação, não se sabe para que é que serve, pois serve para isto mesmo, para desenvolver novas ideias, novas tecnologias, novo saber que depois maior parte delas vão ter com certeza a aplicação. Temos a seguir as bolsas Marie Curie, portanto, que são bolsas também muito interessantes, mas para investigadores que vão fazer o seu trabalho de investigação noutro Estado-membro. Portanto, também é um programa em que Portugal tem tido bons resultados e, portanto, vai continuar sem grandes modificações. E depois temos as infraestruturas de investigação. Isto aqui é praticamente um programa que coordena as infraestruturas e os investimentos feitos pelos Estados-membros. Portanto, é um programa pequeno, não é um programa para ele próprio financiar as infraestruturas, é mais para fazer uma coordenação do que se passa nos vários Estados-membros. Depois temos o Pilar 2, que é todos os desafios societais, e aí sim há um conjunto de prioridades que são definidas à partida, que são definidas no programa de trabalho e que são definidas por quem faz as políticas públicas, portanto pela Comissão, pelo Conselho e depois e pelo Parlamento Europeu, e que se chega a um acordo nas negociações. Não sei se todos têm ideia como é que é o processo legislativo a nível europeu, mas quem tem a iniciativa é a Comissão, sai com um programa de trabalho, por exemplo, num projeto, ou com um regulamento, ou com uma diretiva. O Conselho
desenvolve o seu relatório, o Parlamento aponta um relator e desenvolve o seu relatório, e depois de aprovados no Conselho e no Parlamento, os três sentam-se à mesa a negociar até chegar a uma posição comum, não é? Portanto, o processo de triângulo de negociação. E aqui, no Pilar 2, existe uma agenda definida pelas instituições europeias. Neste momento temos as linhas principais e a maior parte deste financiamento irá ser executado através das chamadas parcerias, portanto projetos em consórcio entre sistema público, sistema privado, empresas, pequenas e médias empresas, indústria, pequenas e médias empresas, universidades e laboratórios, universidades, institutos politécnicos e centros de investigação, e a definição fina destas prioridades vai ser feita agora com um novo, são 11 áreas, 11 parcerias, e vão ser feitas agora com novos relatórios. Eu tive o privilégio e o trabalho, porque é um grande trabalho, de ser relatora destas 11 parcerias. Portanto, é um trabalho que eu agora estou a fazer. Hoje, por acaso, acabei o primeiro relatório de uma delas, que é exatamente na área digital, na supercomputação, que é um dos relatórios muito interessantes e muito interessantes para Portugal, porque em princípio vamos ter um supercomputador em Portugal, financia-se supercomputadores, mas também investigação na área e também formação avançada na área. Mas pronto, portanto, para vos dizer que a definição fina das prioridades é feita pelo legislador, não é? Pelas três instituições e pelo legislador. E as áreas principais são, a que tem mais financiamento é a saúde. Vão existir duas parcerias na área da saúde, portanto sou relatora. Uma é os medicamentos inovadores, medicamentos e terapias inovadoras, e outra é a saúde global. Saúde global que tem a ver com tudo o que é pandemias, desafios a nível global na área da saúde, a SIDA, a malária, a tuberculose, e portanto duas parcerias bastante importantes. Temos depois, e pela primeira vez, e isso foi uma grande conquista do Parlamento Europeu, porque não tinha sido até aqui, foi pedido pelo Parlamento Europeu, nós temos a cultura e o setor criativo introduzido no Programa Quadro, como grande prioridade. Não é? Isto é muito interessante porque, como eu vos disse logo no início, cada vez mais deixamos de ter o triângulo de conhecimento e passamos a ter um quadrado com a parte das novas tecnologias, muito ligadas à parte cultural, às artes, tendo uma grande, e ao empreendedorismo, tendo uma grande componente nestes programas europeus. Depois temos toda a área digital, a indústria e o espaço, temos o clima, a energia e a mobilidade, a parte alimentar, a bioeconomia e toda a área do ambiente, e recursos naturais, agricultura e ambiente é uma outra prioridade. Portanto, temos aqui um leque muito alargado destas prioridades. Há uma das parcerias muito interessante e que também Portugal tem uma grande participação, que é exatamente a parceria na área da bioengenharia e tudo o que é a biotecnologia. Depois, o terceiro pilar foi o pilar que sofreu mais alterações. Se eu olhar para o segundo pilar, aquele que vos acabei de descrever, e comparar com o anterior programa quadro, a grande novidade é a cultura. As outras prioridades já existiam no horizonte definido. No terceiro pilar há a maior novidade. O terceiro pilar tinha é a inovação, tinha vários instrumentos, nomeadamente o instrumento de apoio às PMEs, tinha vários subprogramas pequeninos, e neste momento está concentrado em duas grandes áreas, uma que já existia e outra que é nova. A que é nova é o European Innovation Council.
o que é que se tentou fazer? Vamos ver como é que isto vai funcionar. É como o European Research Council, que está no pilar 1, tem sido muito bem sucedido, transpôs-se para aqui o mesmo conceito, ideias muito inovadoras, não pôr agenda à partida, não definir prioridades, exatamente como no European Research Council, e fazer uma avaliação só baseada na excelência da ideia que o inovador, que está a propor. Claro que é mais difícil na questão da inovação do que na questão da investigação. É mais fácil avaliar a investigação e tentar separar o que é uma investigação científica de excelência de outra que não é, do que na inovação. Na inovação, a partir da ideia muito inovadora, como ainda não foi testada, é muito mais arriscado saber aquilo em que se deve apostar em relação à inovação ou não. E, portanto, vamos ver como é que será o sucesso deste European Innovation Council. Mas é uma forte aposta da Comissão de tentar reproduzir na inovação o que têm sido as boas experiências na ciência no European Research Council. E a segunda parte do pilar 3, da inovação, é algo que já existia, que este ano também fui relatora desta parte do Horizonte Europa, que é o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que é a única parte do Horizonte Europa que tem também ensino superior. Portanto, tem a ciência, a inovação e o ensino superior. Ela é organizada em áreas que são chamadas KICs, Knowledge Innovation Communities. Já existiam 8 KICs, que vão continuar. As KICs que já existiam, as 3 primárias, foi o digital, a energia, o clima, depois juntou-se a saúde, a alimentação, os transportes, uma relacionada com os materiais e os, agora falem-me a tradução, raw materials, portanto as matérias-primas, é uma das importantes, e agora neste relatório a nossa proposta, e já concluímos a negociação, fizemos a negociação durante o semestre passado, ainda com a presidência alemã, mas concluímos com a presidência portuguesa. Foi um dos primeiros relatórios que a presidência portuguesa concluiu e conseguimos trazer 2 novas áreas. Uma é exatamente o setor cultural e criativo, portanto vamos ter uma área no IIT no setor cultural e criativo, e a segunda é a água, incluindo o mar, mas também a qualidade da água, a falta de água, a desertificação, portanto, tudo o que é relacionado com água. E esta é essencialmente a estrutura do pilar 3. Depois existe algo horizontal aos 3 pilares, que começou, foi uma grande batalha no Horizonte 2020, foi das maiores batalhas que eu tive que travar, é aquilo que se chama widening the participation, ou aumentar a participação. E o que é que se conseguiu no Horizonte 2020, e agora já foi mais fácil manter, a grande luta foi no Horizonte 2020, foi tendo em consideração que o Horizonte 2020, na altura, o anterior, que era o 7º Programa Quadro, tinha uma concentração geográfica muito grande, existir uma parte do programa que era só dedicada aos países que tinham mais dificuldade em concorrer ao Horizonte, ao Programa 4. E, portanto, havia uma lista de países que estavam abaixo da média e outra lista de países que estavam acima da média. Portanto, os que estavam abaixo da média de receber dinheiro eram chamados widening country, portanto, tinham que ser ajudados a participar mais. E, portanto, há mecanismos dedicados a esses países. E foram emendas, isto não existia na proposta inicial da Comissão,
Portanto, eu propus 2 subprogramas, um que é o Twinning e outro que é o Teaming. Não sei se já ouviram falar, Portugal beneficiou muito no horizonte do Twinning. O Twinning é 2 equipas, uma de um país widening e a outra de um país que está acima da média, trabalhando em conjunto, fazendo investigação em conjunto, mobilidade, uma agenda estratégica de desenvolvimento da investigação e com o objetivo de depois concorrerem em conjunto a outros projetos. Portanto, no fundo, é uma instituição que tem muito bons resultados no programa quadro, ajuda outra de um país que tem tido uma participação mais modesta. Esse é o Twinning. O Teaming são programas maiores, são num programa, numa instituição do país que está abaixo da média, haver um investimento que é completado por investimentos de fundos regionais para melhorar e dar condições em determinadas áreas. E tem sempre um parceiro de um país que está acima da média. Mas estes projetos são projetos de grande dimensão. Por exemplo, Portugal teve um projeto para a biodiversidade no Porto com mais de 100 milhões de euros para criar um centro da biodiversidade na Universidade do Porto. Temos também um sobre saúde na Universidade de Coimbra, mais pequeno, mas continua a ser um projeto grande, com 15 milhões de euros. Portanto, o Teaming e o Teaming tivemos muito bons resultados e temos muitas propostas nesta área do Teaming. Correu de tal maneira bem, o Horizonte 2020 correu muito bem a Portugal, que Portugal passou a média e agora está muito acima da média. Agora vamos continuar com este programa de Twinning e Teaming e agora tivemos aqui a luta, não foi para continuar, foi para considerar que países como Portugal conseguissem continuar a beneficiar mesmo estando acima da média. Conseguiu-se. Claro que é preciso dar um bocadinho de argumentos. Os argumentos que eu usei na negociação foi que é preciso ter a certeza que este crescimento foi sustentável, não é? Não basta ter sido em 2, 3 anos, é preciso olhar para um período de 7 anos e ver se estamos mesmo acima da média, porque senão pode baixar e depois há efeito de serra e então depois de muito já não me podiam ouvir e deixaram Portugal, mesmo com resultados acima da média, continua a beneficiar do Teaming e do Twinning. Já da outra vez foi difícil incluir Portugal. Para incluir Portugal no Twinning e Twinning, estávamos quase na média, tivemos que definir os critérios, tivemos que incluir o Luxemburgo. E, portanto, foi um bocadinho forçado, porque Portugal entrar, porque o Luxemburgo também entrou. Felizmente, o Luxemburgo desta vez deu um pulo muito grande em termos de ciência e inovação e não está no Twinning e do Teaming. O que se passa com o Luxemburgo é que, embora seja um país muito rico, não investia muito na ciência e inovação, nem sequer tinha universidade pública, tem há relativamente pouco tempo, o que recente, nos últimos anos, mudou de política, agora tem universidade e agora investe muito em ciência e inovação. Portanto, eles tinham, embora com o PIB muito alto, não tinham um grande investimento em ciência e inovação e, portanto, estavam ali também na fronteira. E, portanto, para Portugal entrar, os indicadores tiveram que ser tais que o Luxemburgo também entrava. Neste período agora, e era um bocadinho vergonhoso nós termos o país mais rico da Europa a receber ajudas, que são um bocadinho de ajudas para quem precisa, não é? Mas desta vez o Luxemburgo está claramente fora, acima da média, portanto não há esse problema. E Portugal continua a receber ajudas do Twinning e do Teaming. Portanto, isto era o que vos queria dizer em termos gerais. Estou disponível para responder às vossas perguntas, há algumas recomendações que eu tenho em relação a participar em programas, em parcerias. Uma que eu sempre dou de recomendação é
é preciso estar muito dentro do que se passa a nível central, a nível da Comissão, que é depois quem executa estes programas. É preciso saber muito os meandros do que se está a passar e como nós temos alguma dificuldade, até porque estamos mais longe, é muito importante ter parceiros que estão muito habituados a ganhar propostas e que estão muito presentes no dia-a-dia de Bruxelas e da Comissão. Portanto, bons parceiros na vossa área, olhar em cada uma das áreas quem são as instituições que mais recebem, que são melhor sucedidos nos resultados do horizonte e lhes bater à porta e propor cooperação e muitas vezes ela é bem aceita e constroem-se parcerias muito, muito interessantes. Países como a Holanda, como a Bélgica, são países muito interessantes. A Holanda é o país melhor sucedido no Horizonte 2020, quem recebia mais era o Reino Unido, a par com a Alemanha, mas atendendo à dimensão é sem dúvida a Holanda, não é? Tem autênticas máquinas de saber produzir propostas e fazer passar estas propostas, tem representações em Bruxelas de todas as instituições, estão presentemente lá, portanto são sempre muito parcerias que dão frutos e muito interessantes. Essa é a minha principal recomendação, mas durante o debate podemos falar em mais algumas recomendações. E muito obrigada outra vez pelo convite. Okay. Peço desculpa por esta dificuldade técnica e eu não conseguia ligar o meu som. Gostaria muito de agradecer à professora doutora Maria Graça Carvalho pela sua intervenção e por esta perspectiva sobre aquilo que está a ser o trabalho da Comissão a nível europeu para aquilo que serão os próximos anos e que destaca também o papel então da investigação e da inovação tecnológica como motores para o desenvolvimento, quer a nível global, quer depois também a nível mais nacional e mais local, porque tudo aquilo que se faz, mesmo a nível local, depois também pode ter e terá certamente repercussões a nível global. Muito obrigada. Iríamos então colocar então algumas questões que temos aqui para a senhora professora dar a sua perspectiva, digamos assim. A professora Cristina Azevedo Gomes pergunta que perspectivas existem... Que perspectivas existem nos próximos anos até 2027 de que as instituições como o Instituto Politécnico de Viseu consigam financiamento, nomeadamente para renovar, recuperar ou remodelar aquilo que é o seu equipamento científico, permitindo-lhe reforçar o contributo para a coesão territorial a nível nacional, portanto em Portugal. Porque nós lutamos às vezes com essas dificuldades, até temos recursos humanos, mas depois o parque de equipamentos acaba por estar um bocadinho obsoleto e torna-se difícil conseguir o financiamento. Portanto, gostaríamos de ouvir a sua opinião. Muito obrigada. A nível europeu, nenhum destes financiamentos financia equipamento. O que financia é a utilização do equipamento. Portanto, o Instituto tem que ter já o equipamento e depois a percentagem de tempo que é utilizado pode ser adjudicado ao projeto, mas não há financiamento para comprar equipamento.
É por isso que é muito importante utilizar, por exemplo, os fundos regionais para o reequipamento científico, porque aí é possível porque são programas de infraestruturas e infraestruturas para a competitividade e, portanto, adequam-se inteiramente nos objetivos dos programas regionais, tanto do FEDER como do Plano de Recuperação Económica. Mas para que isso aconteça é porque esses programas são geridos não só por Bruxelas, mas pelo Estado-membro, não é como o Horizonte, que é gerido só em Bruxelas. Os programas dos fundos regionais e do Plano de Recuperação Económica é uma gestão partilhada entre a Comissão e cada um dos Estados-membros. O Estado-membro tem muita flexibilidade e tem uma palavra muito grande a dizer sobre as prioridades, portanto, Bruxelas diz as primeiras linhas, as linhas principais dos objetivos, e depois o Estado-membro é que faz um detalhe do que é que são as suas prioridades. Por exemplo, no Plano de Recuperação Económica, a Comissão decidiu que eram 3 as prioridades: a transição verde, a transição digital e a resiliência da economia e da indústria. E agora, por exemplo, Portugal fez um plano com uma série de medidas que está agora, que acabou hoje, salvo erro, em consulta pública, em que detalhou as medidas que quer ver dentro desse plano de recuperação económica. Ora, no plano de recuperação económica não está um plano de reequipamento científico. Eu tenho pena que não esteja, ainda disse ontem publicamente que era uma das nossas propostas em relação à consulta pública, era exatamente o plano de recuperação de reequipamento científico. Portugal só teve 2 planos de recuperação, 2 programas de equipamento científico ao longo de toda a sua história. Um foi logo a seguir a nós termos entrado na altura CEE, que foi, era secretário de Estado o engenheiro professor Susana Paiva, o Carlos Salema, presidente da GNIC. Houve o grande programa Ciência, que se calhar alguns de vós se lembram e participaram. Foi um programa que, isto foi para aí 87, 88, que equipou, na altura não era reequipar, não havia nada que equipou o país, computadores, laboratórios, houve esse programa. Depois houve um segundo programa, em 2004, estava eu no governo, em que fizemos aí chamámos de reequipamento científico. Portanto, e nunca mais houve nenhum. Portanto, o último que houve foi em 2004. Nenhum dos outros projetos, mesmo os fundos regionais, quando concorrem a um projeto em cooperação com uma indústria ou um projeto de inovação, não podem comprar equipamento, portanto é só o tempo de utilização desse equipamento. Portanto, é difícil, se não existir um programa negociado, mesmo para infraestruturas e equipamento científico, é praticamente impossível, a não ser que seja dinheiro privado, utilizar de uma fundação ou utilizar financiamento para comprar equipamento. Portanto, este grande financiamento que nós vamos ter em Portugal era da maior importância que existisse um programa de equipamento científico, não só para a ciência e inovação, mas para o próprio ensino superior, para equipar toda a parte do ensino superior, de laboratórios, de condições que fazem falta. Muito obrigada. De facto, nota-se essa dificuldade e todos vemos que seria importante haver um investimento forte também para o equipar novamente os laboratórios. Mas pronto, ficamos com as limitações que temos, pelo menos para já, e tentamos ir fazer o melhor possível e ir buscar então o que é possível através desses fundos mais regionais. Muito obrigada. Temos uma outra questão. Só uma outra coisa, o plano de recuperação económica, já que falamos dele e penso que é importante, o plano que está em consulta pública, que acabou,
a consulta pública hoje tem muito na área do digital, tem muita coisa na área da inovação, dos consórcios com a empresa. As falhas que tem, do meu ponto de vista, é o equipamento científico. Um programa para o ensino superior, não tem um programa para o ensino superior, nem tem um programa para a cultura. Portanto, no meu ponto de vista, são as 3 grandes falhas, além de ter um peso muito maior no setor público do que no setor privado nas empresas. Isso é um pouco transversal, mas por áreas, grandes falhas ou lacunas é ensino superior, cultura e equipamento científico. E é pena porque a maior parte destas recaem sobre a mesma população, não é? Sobre as pessoas do ensino superior, das instituições de ciência, portanto. Muito obrigada. Uma questão também colocada pelo professor João Paulo Balula, pergunta o que é que, na sua opinião, os institutos politécnicos em Portugal precisam ainda de fazer ou de provar para poder também ministrar e criar cursos de doutoramento. Uma das condições era que houvesse investigação de qualidade nos institutos politécnicos. Alguma investigação de qualidade já se faz efetivamente nos institutos politécnicos, reconhecida pelo Sistema Nacional de Ciência, mas há aqui obstáculos que ainda têm que ser ultrapassados. Como é que se perspectiva o ultrapassar destes obstáculos? Este é sempre um tema que me custa falar, porque não sei se está aqui alguém dessa época, mas nós tivemos uma lei de base em 2004, completamente negociada e com o apoio do PS, que foi vetada quando o nosso governo caiu, e que tinha os doutoramentos nos politécnicos. Aliás, resolvia muitas das questões que ainda continuam hoje por resolver e continuam a ser discutidas, e neste momento parece que é mais difícil arranjar um consenso do que foi na altura. Era uma lei de bases em que portanto, toda a educação, em que tinha o professor David Justino na parte da educação e no ensino superior, e do lado do PS foi tudo linha a linha negociada, chegámos a um acordo, e mesmo com o acordo PS-PSD, a lei foi depois votada pelo presidente Jorge Sampaio. Portanto, aqui já disse um pouco a minha opinião. Em relação, não vejo problema, é uma questão de qualidade e não uma questão de ser universidade ou um instituto politécnico. Agora, porque é que em Portugal é difícil e é sempre esta mesma discussão? Eu acho que há pouca cultura, não só em Portugal, é um pouco de toda a Europa, mas em Portugal ainda mais, talvez exceto a Alemanha. Há pouca cultura de se valorizar o fazer, de se valorizar a investigação mais experimental, a produção, e é uma das causas do grande atraso da Europa, é não ter a valorização de toda a parte produtiva, de toda a parte do ensino experimental, a experimentação, o saber fazer, que é tão importante nos dias de hoje e é muito pouco valorizada na Europa. O relatório que acabei hoje é o relatório, como eu vos disse, do High Performance Computing, portanto está muito fresco na minha cabeça, e olhando para o que se passa na Europa, nós somos excelentes nas aplicações, na modelação, mas não sabemos fazer microprocessadores, não sabemos fazer computadores, supercomputadores. Há um único fornecedor, a Atos, para os supercomputadores. Portanto, tem uma deficiência no saber fazer, no produzir. E depois temos que comprar tudo ao Sudeste Asiático, aos Estados Unidos, portanto a pessoa tenta, e eu pus como grande prioridade a investigação nessa área, no produzir as coisas que se veem,
E o que me dizem assim, mas não há ninguém para concorrer, quer dizer, isto é um bocadinho triste, mas já não há ninguém para concorrer, vamos começar a criar pessoas que concorrem, tem que fazer coisas. E eu acho que os politécnicos são um bocadinho prejudicados pela falta de cultura, desta cultura e desta valorização do saber fazer, que é tão importante e que é aí que está a base de toda a competitividade. Muito obrigada pela sua perspectiva também em relação a este assunto. Penso que não haverá espaço para uma maior discussão. Haveria certamente muitas mais questões que seria importante colocar e até para tirar partido da sua experiência, da sua larga experiência neste domínio e do conhecimento que tem e que é sempre para nós um grande benefício, mas a hora também já vai longa e, portanto, gostaríamos muito de agradecer a sua participação. Muito obrigada em nome de nós todos e também daquilo que são os projetos pelo Instituto Politécnico de Viseu e pela sua afirmação como um polo de ensino superior de qualidade e também de ensino suportado também na investigação, uma investigação também virada para a parte prática, para a aplicação, no sentido de dar resposta, muitas das vezes, àquilo que são questões até dos nossos industriais a nível local, daquilo que é a nossa sociedade e, portanto, numa perspectiva de muita proximidade com a sociedade e com o envolvimento local, mas sem esquecer também a projeção a nível internacional, uma vez que muitos dos nossos investigadores, a sua grande maioria, têm uma projeção a nível internacional e são reconhecidos precisamente por isso. E, portanto, também o Instituto se orgulha do caminho que vai trilhando nesta área da investigação. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Também a Beatriz. Do que é a investigação que se vai fazendo e que puxa muito para a investigação a participação dos alunos e os alunos acabam por querer responder a estas solicitações e acabam por beneficiamos todos com esta integração da investigação na educação e na investigação. Muito obrigada, gostaria também de agradecer aos organizadores desta sessão o convite para estar aqui a moderar, que foi também um gosto para mim estar aqui convosco a discutir ciência e investigação. Muito boa noite, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.